Boa tarde, Paulo Moura, cientista político, 24 de fevereiro de 2024. Véspera da grande manifestação na Avenida Paulista, amanhã domingo, estarei me dirigindo a São Paulo, pegando um voo bem cedinho de manhã para chegar na Avenida Paulista bem cedo e cobrir o acontecimento para você. E a pergunta que não quero calar é, diante de um acontecimento dessa magnitude, em vias de acontecer, eu acredito que teremos 1 milhão ou mais de pessoas na Avenida Paulista, é possível barrar ou reverter a sanha persecutória do STF contra a direita brasileira e contra o presidente Bolsonaro, que o STF quer prender ou não? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, quero agradecer a todos vocês que têm doado pelo Pix do canal nos últimos dias, ajudando na vaquinha para cobrir os custos da minha ida à Avenida Paulista. Quero informar que falta bem pouquinho para a gente empatar a receita dessa vaquinha com os custos da viagem. Se você ainda não contribuiu e quiser contribuir, qualquer valor é bem-vindo. A soma de pequenas doações, como aconteceu no 7 de setembro de 2022, quando eu fui ao Rio de Janeiro cobrir aquela gigantesca manifestação em Copacabana, é o que garante a cobertura dos custos. Então, se você puder dar sua contribuição, eu agradeço. Muito bem, meus amigos. O que pode causar a reversão da dinâmica autoritária persecutória do STF, a supressão da democracia e das nossas liberdades no Brasil? Acredito que há dois fatores que poderiam provocar essa reversão. O primeiro deles é a eleição do homem do topete vermelho lá no hemisfério norte. Vou usar esses termos aqui para o vídeo não ser desmonetizado, porque eu tive vários vídeos em que eu analisei o pleito lá em cima e foram desmonetizados, mas acredito que a mudança de governo lá em cima pode exercer pressão externa sobre o Brasil de maneira a conter a sanha autoritária das nossas autoridades do judiciário e desse governo ilegítimo que aí está. O outro fator seria uma grande rebelião popular, que eu sinceramente não vejo no horizonte. Quando eu falo em grande rebelião popular, eu estou falando de acontecimentos do tipo daqueles que aconteceram nas jornadas de junho de 2013 no Brasil. Ninguém foi capaz de perceber que aquilo ia acontecer. Nenhum comentarista político da imprensa, nenhum analista político acadêmico, ninguém percebeu que nos subterrâneos das mentes do povo brasileiro jazia um sentimento de insatisfação com a crise econômica que a Dilma Rousseff provocava e já vinha se fazendo sentir no bolso dos brasileiros, mas também com a forçação de barra do PT no sentido de tentar avançar a agenda progressista da ideologia de gênero, da liberação das drogas, do pacto do governo com a criminalidade. Foi uma soma de fatores que fez com que os brasileiros explodissem, fossem às ruas. Se vocês forem dar uma busca nas imagens do Google aí, vão ver que houve confrontos sérios com a polícia em São Paulo. Inclusive os confrontos com a polícia em São Paulo foi o que acendeu o ratilho de pólvora para a coisa explodir no Brasil inteiro. Aquelas cenas em Brasília do povo querendo invadir o Palácio Itamaraty, tocando fogo, fazendo fogueiras nas ruas, passeando por cima do Congresso Nacional, andando meio que sem rumo pelas avenidas e viadutos de São Paulo. Foi algo espontâneo, explodiu em insatisfação. E o Brasil, desde então, entrou num curso de mudança histórica, num ciclo que, embora estejamos vivendo uma situação de reversão, de reação do establishment, do sistema contra a mudança do Brasil, o ciclo histórico da mudança continua. Do meu ponto de vista, neste momento, uma explosão popular dessas dimensões está fora do horizonte. O presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes deixaram a casa arrumada na economia, o PT vai precisar de tempo para destruir. Estão pisando no acelerador, estão destruindo, mas eu acho que a dor no bolso do povo brasileiro só vai se fazer sentir mais adiante. Mas já há sinais de que a população está percebendo a volta da corrupção, a insatisfação com a Suprema Corte, que eu comentei em vídeos anteriores aqui no canal. É latente, é crescente, mas o presidente Bolsonaro mesmo faz questão de convocar uma manifestação pacífica e ordeira, como sempre foram todas as manifestações da direita brasileira no impeachment da Dilma, na eleição do presidente Bolsonaro, na sustentação do governo do presidente Bolsonaro. E o presidente orientou também que não houvesse ataques a autoridades, à Suprema Corte. E nesse contexto, eu sinceramente não vejo
que o STF pretenda recuar do calendário de oitivas, de inquéritos ilegais e da intenção de prender e condenar o presidente Bolsonaro no médio prazo. Isso pode acontecer até antes do fim do ano, pode acontecer no dia 31 de março, não sabemos. O que sai na imprensa é que o calendário prevê um indiciamento do presidente Bolsonaro, uma denúncia do presidente Bolsonaro pela Procuradoria-Geral da República lá entre junho e agosto, e eventualmente abririam-se os processos que derivariam na prisão do presidente mais adiante. Se o STF tivesse assustado com o que vai acontecer na Avenida Paulista, eles não teriam feito a oitiva do presidente agora no dia 22, número do PL, mantiveram a oitiva mesmo com a manifestação para demonstrar que não estão nem aí com o povo brasileiro nas ruas. Mas então, qual o sentido de fazer essa manifestação? Há um sentido, há um propósito, a manifestação é necessária, é correta por vários motivos. E o primeiro deles, gente, é que a história não se move de forma linear, regular e previsível, e prova disso é o que aconteceu em 2013. A história percorre caminhos irregulares e determinadas circunstâncias da conjuntura podem produzir espontâneas manifestações de rebelião popular contra o sistema, contra governos. A história de vários países do mundo, inclusive a história recente do Brasil, da Primavera Árabe, da Ucrânia, de vários outros países, mostra que mudanças abruptas do curso da história podem acontecer, e elas acontecem muitas vezes por um processo de acumulação de forças, de manifestações pequenas, médias, grandes, sistemáticas, regulares que vão acontecendo. E eu não me canso de dizer aqui no canal, já falei isso várias vezes, opinião pública é opinião mobilizada. A sensação que eu tenho é que o governo do PT, o governo ilegítimo do PT e o próprio STF não tem apoio popular. É mais do que uma sensação, as pesquisas já mostram que a insatisfação do povo com a Suprema Corte é maior do que a votação que o presidente Bolsonaro teve, ou seja, uma parcela maior da sociedade brasileira do que aqueles que votaram no presidente Bolsonaro já reprova a conduta dos juízes do STF. E, portanto, mesmo que eles não queiram retroceder, que eles não pretendam retroceder, que eles pretendam continuar perseguindo a sociedade brasileira, que eles pretendam prender o presidente Bolsonaro, isto não vai impedir que a imensa maioria do povo brasileiro que passou a entender o que é o establishment, o que é o Foro de São Paulo, o que é o globalismo, quais são as ameaças às nossas famílias, à propriedade privada, aos valores cristãos, conservadores e patrióticos do povo brasileiro, vai deixar de acreditar no que acredita, vai deixar de ver a realidade brasileira com os olhos que passou a ver depois que o professor Olavo de Carvalho plantou a semente da luz que ilumina as mentes dessa enorme parcela da população brasileira, e depois que o presidente Bolsonaro popularizou os conhecimentos que o professor Olavo de Carvalho nos trouxe. A Suprema Corte só terá sucesso em calar o povo brasileiro, portanto, se enjaular metade ou mais do povo brasileiro. Podem prender algumas lideranças, podem censurar, podem desmonetizar, mas não vão mudar a consciência que o povo brasileiro adquiriu nos últimos anos. E o curso da conjuntura prevê pela frente um aumento gradual das dificuldades econômicas provocadas pelas barberagens e pela ladroagem que este governo voltou a patrocinar e pela sanha autoritária do STF que a população brasileira está percebendo e reprova. Portanto, não podemos jogar a toalha, não podemos abandonar a luta. É preciso, mesmo sob condições de adversidade, continuar na luta, continuar nas redes sociais, continuar nas ruas, tomar conta das instituições
de base da sociedade brasileira, entrar nas associações de pais e mestres das escolas, nos centros acadêmicos, nas associações de bairros, nas OABs, nos conselhos tutelares. É preciso insistir na eleição de milhares de prefeitos e vereadores da direita, porque a qualquer momento a corda arrebenta e quando isso acontecer nós temos que estar preparados e bem melhor organizados do que estivemos nos últimos anos. Eu tenho fé na vitória, meus amigos. Eu, apesar de todas as adversidades que estamos sofrendo, acredito que o castelo de cartas sobre o qual esses caras estão assentados, a qualquer momento pode desmoronar e povo na rua, sim, ajuda ao castelinho deles desabar, e é por isso que eu estarei na Avenida Paulista no dia 25 com o presidente Bolsonaro e com milhões de patriotas que estão lutando para mudar o rumo das coisas nesse país. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha, bota o dedãozinho lá. Aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal e nos meus outros canais alternativos nas outras mídias sociais. E lembre-se, falta só um pouquinho para inteirar os custos da minha viagem a São Paulo para fazer uma bela reportagem dos acontecimentos na Paulista para vocês aqui no canal. Se você ainda não contribuiu, por favor, pingue seu Pix, qualquer valor é bem-vindo. E agradeço mais uma vez a todos aqueles que mais uma vez contribuem para este canal continuar existindo e trazendo a vocês informação e análise independente todos os dias. E se você puder, compartilhe esse vídeo, leve mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.